Olá, vamos para mais uma videoaula do nosso curso. De acordo com o módulo da UFCD 10330, Técnico, Higiene e Segurança do Trabalho, nós vamos falar sobre postura de trabalho. Para se falar de postura de trabalho, nós temos que falar também sobre ergonomia no posto de trabalho. A ergonomia ela é um aspecto extremamente importante dentro do ambiente de trabalho. Ela é uma ferramenta importante para a saúde dos trabalhadores. Ela desenvolve práticas e condições de trabalho para não gerar nenhum dano físico à saúde do trabalhador, como LERS e outras doenças. Vamos falar sobre os objetivos gerais, que é reconhecer conceitos de ergonomia, fisiologia e biomecânica, aplicar metodologias ergonômicas na avaliação dos riscos profissionais associados às condições de segurança no trabalho, que tem correspondência com os objetivos específicos. Os objetivos específicos é identificar os princípios ergonômicos de postos de trabalho, fazer um estudo ergonômico no posto de trabalho e avaliar o risco de doenças e lesões com má postura. Na nossa formação, nós vamos abordar 5 aspectos. Esses aspectos eles são divididos em 4 vertentes importantes: postos de trabalho, como deve ser o posto de trabalho onde o trabalhador vai executar suas tarefas, a dimensão do posto de trabalho, qual é o comprimento, a altura, a largura, a antropometria, que é uma ferramenta muito importante, e a postura do trabalhador, como essa postura tem que ser realizada no seu dia a dia. Antes de dar início ao nosso conteúdo programático, é importante lembrar que uma ergonomia bem aplicada no ambiente de trabalho é importante ao colaborador porque ele traz o bem-estar ao colaborador. Mas é importante também o colaborador seguir alguns conceitos, como, por exemplo, ter uma postura correta no seu ambiente de trabalho, realizar pausas no seu ambiente de trabalho, fazer exercício físico, principalmente quando esse colaborador passa várias horas na frente do computador, mas quando essa ergonomia não é bem aplicada e o colaborador não segue algumas dicas importantes, vai faltar energia para ele vai ter pouco rendimento, pouca produtividade no seu ambiente de trabalho, ele vai sofrer lesões e ele vai ter muitos desconfortos. Postos de trabalho. Primeiramente, o que seria um posto de trabalho? Um posto de trabalho é a menor unidade produtiva. Normalmente, ela é composta por um único trabalhador e todos os equipamentos que ele utiliza na execução de sua tarefa. Os equipamentos e o meio ambiente. Na primeira ilustração, nós podemos observar o borracheiro. Ele tem todos os equipamentos em volta dele para a execução de sua tarefa. E podemos também observar uma mulher que está fazendo reparo dentro de um motor. Dimensão do posto de trabalho. De acordo com o Decreto-Lei 243/86, o local de trabalho ele deve possuir condições que garanta espaço livre o suficiente para a circulação do trabalhador. O pé direito dos locais de trabalho não deve ser inferior a 3 metros. Quando esse local é apenas para armazenar mercadoria, ele pode ser até o limite de 2,20 metros de altura. A dimensão do posto de trabalho, de acordo com a Lei 243/86, ela não contempla só o espaço, a largura ou a altura de um ambiente. Ela também contempla como esses espaços devem ser organizados. Esses espaços eles devem ser limpos e todos os materiais devem ser reciclados de acordo com as cores da reciclagem, que é importante salientar que as cores da reciclagem
ela é conhecida mundialmente. Os recipientes devem estar cada um identificado com suas cores. No caso, para reciclagem de papel, deve ser colocado no recipiente com a cor azul. No caso de plástico, o recipiente deve ser identificado na cor vermelha. No caso do vidro, o recipiente deve estar identificado na cor verde. No caso do metal, o recipiente deve estar identificado na cor amarela. Nos resíduos orgânicos, o recipiente deve estar identificado na cor marrom e os resíduos não recicláveis, eles têm que estar identificados nas cores cinza. Outro fator importante dentro da dimensão do posto de trabalho, e de acordo com o Decreto-Lei 243/86, o ambiente de trabalho ele não pode ser com muita luminosidade, porque isso pode afetar as vistas dos trabalhadores. E também não pode ser com baixa luminosidade, porque isso pode acontecer de risco de acidente de trabalho. E as saídas de emergência, ela deve ser com placas com luminosidade para direcionamento dos trabalhadores ao seu ponto de encontro. A palavra antropometria é formada pela junção de dois termos de origem grega, que significa antropo, que significa homem, metria, que significa medidas. Ou seja, é a ciência que estuda as medidas e as proporções de diversas partes do corpo humano. A antropometria, ela ocupa-se com as dimensões e proporções do corpo e deve ser ajustadas de acordo com as necessidades do trabalhador para seu trabalho. Essas dimensões, elas podem ser totais, né, como o peso e a altura do colaborador. Essas dimensões, elas também podem ser parcelares, como partes do corpo, por exemplo, mão, pés, cabeça, e os alcances corporais, que normalmente são medidos pelas amplitudes dos movimentos. O principal objetivo da aplicação da antropometria em projetos arquitetônicos e de design é contemplar em torno de 90% da população. Essa população pode usufruir do mesmo projeto, então eles estão inclusos as crianças, os obesos, os idosos, as pessoas com restrições de mobilidade, as gestantes e vários outros indivíduos. Posturas de trabalho. As posturas de trabalho ela é determinada pela natureza da tarefa ou do posto de trabalho. Posturas inadequadas e prolongadas podem causar problemas de ordens mecânicas e fisiológicas. Um exemplo: quando a pessoa passa várias horas na frente do computador, ela tem que estar com a costa ereta na cadeira, as pernas não podem estar cruzadas e nem levantadas, e o seu alcance da visão para a tela do computador, ela tem que ser da mesma altura. Podemos observar nessa ilustração que esse senhor do lado direito, ele está de forma correta, o do lado esquerdo já não está com uma postura adequada. Essa senhora também, na hora que ela vai atender o telefone, ela segura o aparelho com o próprio ombro e isso pode causar distensões no pescoço. Outra postura que as pessoas fazem muito de forma incorreta é o uso da vassoura. A vassoura ela já tem um cabo do tamanho o suficiente para que na hora que a pessoa vai varrer ou vai fazer uma limpeza, ela não se curve, ela se mantenha sempre em pé. Outra forma de fazer um levantamento de uma caixa, ou seja, qualquer outro objeto, nunca dobrar a coluna. Sim, ajoelhar e apoiar o objeto na perna esquerda. Também as pessoas usam bastante as malas, né? As bolsas
com seus equipamentos sempre do lado direito do ombro. Isso é uma forma errada. Sempre que usar uma mochila, ela deve ser colocada dos dois lados das costas. Mais uma vez, na hora que as pessoas for colocar, pegar uma caixa, seja lá que for, tem uma maneira certa de pegar. É dobrar um do joelho para apoiar o levantamento da caixa com a outra perna. Para finalizar nossa sessão, a ergonomia, ela veio como uma ferramenta importante na vida do colaborador, porque ela estabelece práticas e condições de trabalho que favorecem a saúde do colaborador na execução de suas tarefas. Se esse colaborador ele passa várias horas em pé ou várias horas sentados na frente do computador, é importante que esse cenário não atrapalhe na sua vida profissional e nem na sua saúde. Por isso que o papel do técnico de segurança e higiene do trabalho, ele é responsável para visar a proteção e a integridade e saúde de seus colaboradores dentro de uma organização. Frase de reflexão. A única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere, assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. O material dessa sessão está disponível no Moodle e para tirar questões, dúvidas, por favor, me encontre nas redes sociais. Muito obrigada e até breve.